Chegou a hora. Daí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Cristiano Mion, sou professor aqui da casa, do curso íntegro, Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, e vim aqui bater um papo com vocês com relação à matéria de Direito do Trabalho. Mas antes disso, primeira coisa, algumas observações. Primeira coisa, realmente, não estava dormindo, estou cansado, sério, está uma correria esse TRT do Paraná, mas é importante o seguinte, que vocês saiam vitoriosos domingo, primeira observação. Segunda observação, realmente não tive tempo de cortar o cabelo, você viu que tudo que eu estou falando é importante para a prova, né? Brincadeira, isso aqui é só para dar uma descontraída. Eu vejo que alguns alunos estão estressados, não adianta agora, gente, agora não adianta, agora o negócio é relaxar, achar ali o melhor caminho para você estar tranquilão, tá? E já também é o seguinte, e tranquilo, vai tranquilo, sabe por quê? Gente, tem um monte de TRT abrindo, calma. Ah, professor, mas eu quero passar nesse... Calma, se você se preparou, a tua vaga está reservada, não se preocupe, tá? Não se preocupe com isso, tá? E eu já vai ter algumas observações, eu até vou chamar atenção para a prova agora de domingo, tem algumas observações bem importantes. Então fica tranquilo, gente. Tem TRT do Mato Grosso, tem TRT de Santa Catarina, o TRT do Mato Grosso está aberto, né? TRT de Santa Catarina vai abrir o ano que vem. Então calma, tem vários TRTs, né? Se você está fazendo pela primeira vez TRT, estudou pouco, calma, é um processo, existe um processo para chegar, né? Para você passar. E eu acredito em você. Então é você só se dedicando, né? Se você se dedicar, você vai passar, a tua vaga está reservada. Bom, gente, algumas observações agora importantes com a prova. Muito cuidado onde você vai fazer a prova. Domingo vai estar um dia meio conturbado na cidade de Curitiba, principalmente você que é de fora, né? Você que está vindo de fora, estou vindo do Rio Grande do Sul, eu tenho vários alunos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Brasil inteiro, então está vindo de fora os alunos e vai chegar aqui, né? Claro, não conhece a cidade, então muito cuidado. Quem vai fazer a prova de manhã, por exemplo, tem alguns trajetos de Curitiba que as ruas vão estar fechadas, porque vai ter uma corrida, se não me engano, uma maratona e tal. Então, tem a prova da OAB também no mesmo dia, no domingo. Tem prova, tem uma outra prova, parece que não sei que, residência médica, uma coisa, sei lá. Gente, Curitiba tá um bafafá nesse final de semana. Então, cuidado que na prova de domingo, veja qual é o seu trajeto, saia com antecedência, para não ter nenhum problema no meio do caminho. Já veja, já agenda, já tenta ver com o colega uma carona e tal. Gente, o importante é chegar no horário tranquilo, porque já chegar nervoso, porque você está chegando em cima do laço, não dá, né? Então, gente, a nossa ideia aqui nesta aula, na verdade, ser uma pequena revisão, é tratar sobre o direito do trabalho, já que eu tenho a parte de direito do trabalho e processo de trabalho. Detalhe, produtor, se me sacanear na aula aqui, né, porque olha só, ele sacaneou, olha, ele fez umas artes lá com o professor Everson, tá, na revisão. Quem assistir até o final, né, olha lá, não, vai pra cá, ele tá dizendo que não, mas na verdade o produtor, olha lá, fez uns negocinhos lá na revisão do Everson, e eu falei, você não vai fazer comigo. Ele falou, você me aguarde. Eu estou aqui, eu tenho uma caixa aqui, uma caixa preta, com várias coisas de vários professores. Essa caixa preta, na verdade, tem várias coisas que aconteceram aqui nesse estúdio, que só eu sei do que estou falando. E eu falei, epa, eu quero saber, só que ele não fala. Ele deixa tudo guardadinho, ele deixa tudo, né, resguardadinho, ele não conta pra gente, tá? Ele não conta pra gente, mas tudo bem, né? Então, espero que a minha aula saia limpa, sabe? Tranquila, sem qualquer coisa no meio do caminho. Bom, falei das observações de domingo, falei, né, da situação para você tomar cuidado do teu trajeto e tal, falei dos outros TRTs que estão abrindo, então continue estudando com a gente, aqueles que já fazem parte, quem não faz parte, convido, vai lá, fale com o produtor, chama o produtor lá, tem o Facebook do produtor, tem o meu Facebook também para vocês conversarem, gente. Então, aqui a ideia do curso íntegro é um curso totalmente diferenciado, exatamente por essa proximidade, ao mesmo tempo que é um curso online, mas nós nos sentimos muito próximos dos alunos, tá bom? Bom, tirando tem o WhatsApp, olha lá, quem quiser anotar o WhatsApp do curso é o 41 9770 1805, né, Curitiba, então 41, então é 41 9770 1805. Tira esse treco da frente, produtor, tá louco? Aí, ó, geralmente, até, por exemplo, isso eu posso dizer, então, agora, só repetir, 9770 1805, obrigado por tirar isso. 9770 1805. Gente, só uma coisa,
Normalmente, quem está no WhatsApp é o produtor. Então, se você quiser puxar o papo lá, quiser saber, eu quero saber tal, não sei o que, novidades, tal, o produtor que, né, nos acompanha sempre aqui. Daqui a pouco até, acho que durante a aula você poderia aparecer, né, produtor? Eu acho que, né, quem sabe no meio da aula ele aparece aqui, quem será o produtor, né? Eis a dúvida. Bom, gente, mas aí, tirando essa parte, nós vamos dar início, então, à nossa revisão de direito do trabalho. E nós vamos começar pela parte mais bacana. Tem um amigo que fala assim, bacana não! Bacana não! Esse termo, minha avó que usa bacana. Não, mas eu acho um termo legal, bacana. Então, vamos começar com a parte principiológica e principalmente a parte de fontes. Pessoal, fonte, que tem a ver com a origem da norma. As fontes, elas se subdividem em fontes materiais e fontes formais. Materiais, aquele momento pré-jurídico, ainda não tem um formato, não tem uma forma, ainda se não se transformou numa norma, né? São os movimentos sociais, é a greve, é aquela coisa que, né, antecede a forma. Aí depois tem as fontes formais, que podem ser fontes formais autônomas ou fontes formais heterônomas. Fontes formais autônomas, quando envolve somente as partes e quando elas fazem a norma com consenso, né? Por exemplo, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, ou seja, só envolve as próprias partes e elas estão o quê? Negociando. O costume também é considerado uma fonte formal autônoma. O contrato de trabalho, estou analisando conforme a banca FCC, que pode cair na sua prova de domingo. E uma coisa que só a FCC, a FCC tem uma característica de entender que o regulamento empresarial, se ela for, né, com a participação, o regulamento for elaborado com a participação dos trabalhadores, também entende que é uma fonte formal autônoma. E o que é uma fonte formal heterônoma? Normalmente, a heterônoma é porque existe uma imposição, por isso heterônoma. E essa imposição é que torna ela de forma heterônoma. Alguns falam que é uma imposição de um terceiro, pode ser também uma imposição do próprio empregador, tá? Então, olha só, o que são exemplos de fontes formais heterônomas? Constituição Federal, a CLT, que também é conhecida como Decreto-Lei 5452, as leis ordinárias como um todo, sentença normativa, sentença arbitral, as convenções, as convenções da OIT, quando ratificadas pelo Brasil, aqui pelo Brasil, presta atenção, regulamento da empresa, quando imposto pela empresa, isso aqui caiu, nossa, deu um bafafá nessa questão, isso foi em 2013 em Campinas, tá? Regulamento empresarial, quando é unilateral, quando é imposto pelo empregador, entende-se que é uma fonte formal heterônoma. Se for bilateral, com a participação dos empregados, aí é autônoma. Gente, caiu essa de unilateral, e aí todo mundo questionou muito na prova de 2013, se não me engano, foi em Campinas que caiu uma questão dessa. Então, cuidado com as fontes formais autônomas e heterônomas, são fontes formais. E tem coisas que não são fontes, gente. Princípios não são fontes, analogia, equidade, a gente fala que não são fontes formais, mas são fontes supletivas. Não é formal, é supletiva, tá? O produtor está dançando aqui atrás da câmera, você acredita? Ele tá empolgadinho hoje, não sei o que ele tem hoje. Tá, que tem uma libélula, tá assim, ó. Que tá dançando. Beleza, eu fiz esse papel ridículo exatamente para demonstrar como é que ele está dançando ali atrás. Bom, olha só. Tirando essa parte, gente, ou seja, pulando essa parte de fontes, também tem a parte de princípios. Só quero lembrar com vocês alguns princípios importantes. Princípio da proteção, que é o principal princípio, que traz aquela regrinha para a gente, né? Que tem que haver uma proteção realmente à parte hipossuficiente da relação trabalhista. E a parte hipossuficiente é o trabalhador. Então, o princípio da proteção, o que é a ideia? É tentar reequilibrar essa relação jurídica entre empregado e empregador, e esse princípio tenta proteger, com certeza, a parte hipossuficiente. E traz algumas regras para a gente. Então, dentro do princípio de proteção, existem subprincípios. Quais são esses 3 subprincípios? O princípio da aplicação da norma mais favorável. Eu sempre vou buscar aplicar a norma mais favorável. Indúbio pro operário. Na dúvida, na interpretação de uma norma, se tiver dúvida, sempre interpretar de uma forma favorável ao trabalhador. E, por último, o princípio da condição mais benéfica, lembrando que a condição mais benéfica está atrelada àquela situação do direito adquirido.
aquela condição que é mais benéfica não pode ser mais modificada, incorpora no contrato de trabalho. Então nós temos até, por sinal, a súmula 51 que fala do regulamento da empresa, né? Espero que vocês lembrem da aula e tal. Quem não lembra, né, dá uma olhadinha agora. A súmula 51 trata, né, que aquele regulamento que for prejudicial, que estiver entrando, né, em vigência agora, eu continuo aplicando o regulamento mais benéfico para os empregados antigos, só posso aplicar o novo regulamento para os novos empregados. Bom, princípio da primazia da realidade, que sempre prevalecerá a verdade real sobre a verdade formal, né? Princípio da continuidade da relação de trabalho, que é a súmula 212, a gente presume que o contrato seja por prazo indeterminado, e a exceção da regra é contrato por prazo determinado. Os direitos são irrenunciáveis, né? Não esqueça disso, já que a parte hipossuficiente é o empregado, ele não pode renunciar a um direito seu, tá? E para nós finalizarmos os princípios, não esqueçam da inalterabilidade contratual, não posso alterar o contrato, a não ser que seja de forma bilateral e sem prejuízo para o empregado. E a intangibilidade salarial, não posso tocar no salário. O salário também não pode ser reduzido como regra geral, a não ser que tenha uma negociação coletiva. Beleza? Bom, gente, os direitos constitucionais, é óbvio que eu gostaria de falar para vocês aqui, mas para a prova de domingo, faça uma leitura do artigo 7º, tá? Faz uma leitura, tem várias questões agora, 2015, tanto o Rio Grande do Sul, quanto também a prova de Minas Gerais, caíram ali questões a respeito do artigo 7º. Faça uma leitura do artigo 7º, né, uma leitura atenta, principalmente dando uma atenção para o empregado doméstico, gente. O empregado doméstico tem algumas coisas importantes, algumas diferenças. Então, como é que você estuda o artigo 7º do empregado doméstico? Artigo 7º. Tem 4 pessoas envolvidas, o urbano, rural, o avulso e o doméstico. O urbano e o rural e o avulso têm tem direitos a todos os incisos que estão elencados no artigo 7º. E no caso do parágrafo único, que traz do empregado doméstico, só posso aplicar alguns incisos. Então veja que o parágrafo único é dividido em 2 rol de incisos. O primeiro rol de incisos são aqueles incisos que trazem aqueles direitos que podiam ser aplicados imediatamente, quando teve a modificação do parágrafo único, né, tinha aplicação imediata. Daí tem o segundo rol de incisos, que está um pouquinho mais para baixo do parágrafo único, que são aqueles incisos, alguns direitos que foram regulamentados pela Lei Complementar número 150 de 2015, que tem que fazer a leitura para essa prova de domingo, tá? Tem que fazer essa prova, tem que fazer essa prova, óbvio que tem que fazer essa prova, tem que fazer essa leitura, e daí tem que saber quais são os incisos que não estão elencados para o empregado doméstico, tá? Bom, gente, relação de trabalho e relação de emprego, não esqueçam, relação de trabalho gênero, relação de emprego espécie, e para ser uma relação de emprego tem que preencher os 6 requisitos: pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, vamos lá de volta, pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação, onerosidade e alteridade. Né? São 6 requisitos, lembrando que exclusividade não faz parte do rol aqui dos requisitos para existir a relação de emprego. Não eventualidade pode aparecer com outros termos, né, como, apesar de estar errado, mas a FCC já utilizou o termo continuidade, permanência, trabalho permanente, habitual. A subordinação é uma subordinação jurídica e de forma objetiva, né? A onerosidade, né, é um critério importante. Então, são os requisitos da relação de emprego. Bom, gente, com relação a empregado, gente, a parte de empregado, sinceramente, eu quero que vocês tenham atenção com o empregado doméstico. A Lei Complementar número 150 de 2015 trouxe, na verdade, diversas regras relacionadas ao empregado doméstico com relação ao FGTS, seguro-desemprego, como é que vai funcionar a jornada noturna, tudo isso tem que fazer uma leitura. É uma lei curta, tá? É uma lei curta, não é uma lei longa. Então, se você puser, professor, eu não li, então leia. Já li, dá uma relembrada, tá? Existe uma grande chance de cair essa lei, entendo eu que está dentro do critério, quando ele coloca no edital empregado, existe a espécie empregado doméstico. Então, de certa forma, tome um cuidado. A lei 5859 foi revogada por essa lei, então não vai ler a lei 5859, que é a lei antiga. A lei 5859 de 72, ela foi totalmente revogada pela Lei Complementar número 150 de 2015. Gente, empregado doméstico não pode ser de menor, tá? Não pode ser de menor. Necessariamente, veja que o empregado doméstico tem que prestar serviço de natureza contínua, ou seja, hoje entende-se que é empregado doméstico quem trabalha mais de 2 vezes na semana, 3 vezes ou mais, já é considerado empregado doméstico. Até 2 vezes não é empregado, é diarista. Tem que prestar serviço, né, sem finalidade lucrativa, tá? Ou seja, não pode gerar lucro nem direta nem indiretamente, não esqueçam disso. Tem que ser, né, prestar serviço à pessoa ou família,
né? Por exemplo, pensionato não é família. Então, nesse caso, pessoa jurídica, tem que ser empregado urbano. Se for, no caso, uma república estudantil, já pode ser empregado doméstico, tá? Condomínio, empregado doméstico ou empregado urbano? Empregado urbano, porque condomínio é pessoa jurídica. Tem que ser pessoa física. E outra coisa, tem que prestar, né, serviço no âmbito residencial de pessoa ou família, gente. Bom, menor não pode ser doméstico, entende-se que é uma das piores formas de trabalho, penosa, né, de certa forma penosa, então por isso não pode menor. Tem que ter anotação de carteira, né, lembrando que o máximo que o empregador pode ficar com a carteira são 48 horas. Pode ter contrato por prazo indeterminado, bem como contrato por prazo determinado, e por prazo determinado em duas situações, contrato de experiência, ou quando o empregado doméstico quiser, né, quando a família quiser substituir um empregado que está com o seu contrato interrompido, suspenso, né? Ou é uma substituição temporária, né? Não esqueça que é uma substituição temporária. A tua empregada se acidentou, se afastou por auxílio-doença. Então você vai contratar outro empregado doméstico por prazo determinado enquanto perdurar aquela situação, tá? Lembrando que o tempo máximo do contrato de experiência é 90 dias e nos outros casos de contrato por prazo determinado são 2 anos, tá? A duração do trabalho, compensação e controle de jornada. Veja que a empregada doméstica hoje tem direito às horas extras, a sua jornada é de 8 horas diárias e 44 semanais. Ela recebe horas extras, sendo paga, né, a hora mais 50%. O divisor dela é 220, porque a carga horária semanal dela é 44 horas. Tem que existir, na verdade, se você quiser saber o valor dia dela, é só dividir por 30, né? Tem que ter, se caso você quiser fazer uma compensação de jornada, tem que ter um acordo escrito, gente. Na compensação de jornada, se você quiser incluir banco de horas, pode ser mediante acordo escrito, só que o acordo escrito, veja só para você, né, destacar isso aqui bem rapidinho. As primeiras 40 horas serão pagas com uma hora extra, o que ultrapassar as 40 horas é que irão para o banco de horas, tá? Não esqueçam disso. O banco de horas, veja que terá que ser compensado dentro de 1 ano, e pode ser mediante um acordo escrito, coisa que o urbano, só por negociação coletiva, no caso o banco de horas. Bom, que mais? Descanso semanal remunerado tem que ser respeitado também. Trabalho sob regime de tempo parcial, gente, cuidado que no trabalho sob regime de tempo parcial, cuidado que no empregado urbano não pode ser feito horas extras. Se o empregado doméstico for um trabalhador sob regime de tempo parcial, que trabalha até 25 horas por semana, veja que daí nesse caso ele pode fazer até 1 hora extra. Os intervalos, regime, né, 12 por 36 pode, desde que tenha acordo escrito. Viagem, gente, veja que a empregada pode viajar com a família, mas nesse caso ela vai receber um adicional de 25% enquanto perdurar a viagem, podendo a família fazer um acordo escrito, fazendo um acordo com a empregada, de converter esse 25% em horas no banco de horas para ela compensar depois, também não tem problema. Intervalo intrajornada ou interjornada, veja que eu posso fazer um intervalo inferior a 1 hora, mediante acordo escrito, no mínimo sendo 30 minutos, o que a lei estabelece. Nesse caso, também posso dividir o intervalo em 2 períodos, sendo que não pode ter menos de 1 hora e não pode passar de 4 horas esse intervalo intrajornada. E o intervalo interjornada, a gente, mesma coisa que o urbano, são 11 horas. Qual outra coisa que chamou a atenção? Férias. Pode-se dividir as férias em 2 períodos, igual o urbano, só que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. Empregado urbano não pode, né, dividir mais do que 2 períodos, só que um dos períodos não pode ser inferior a 10 dias. E aqui, só para finalizar, FGTS, gente. Existem algumas contribuições que tem que tomar cuidado. 8% para o FGTS, de 8% a 11% pelo empregado para a Previdência, 8% para a Previdência por parte do empregador, então de 8% a 11% pelo empregado para a Previdência, 8% para o empregador para a Previdência, 0,8% do SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho, 8% do FGTS, 3,2% que é aquela multa de 40% que foi substituída por esse valor de 3,2% que o empregador vai depositando mensalmente. Caso dispense o empregado vai lá sacar esse dinheiro que está sendo depositado. Se o empregado pede para ir embora ou comete justa causa, aí o dinheiro é devolvido para o empregado. Tá bom, gente? Bom, contrato de trabalho, gente. O contrato de trabalho, ele pode ser por prazo indeterminado ou por prazo determinado. Se for por prazo determinado, quero que vocês lembrem algumas regrinhas do contrato por prazo determinado, gente. Contrato agora do urbano. Esquece doméstico, encerramos o papo doméstico e nós vamos falar agora do urbano. Contrato por prazo determinado. Prazo, no máximo 2 anos, pode ser prorrogado uma única vez o contrato.
O contrato por prazo determinado só é possível nas hipóteses da CLT. Quais são as hipóteses? Quando se tratar de contrato de experiência, quando se tratar do contrato, quando se tratar de contrato onde o serviço é transitório ou quando a empresa é transitória. Lembrando que nesses dois casos, empresa transitória e serviço transitório, o máximo que nós temos são 2 anos de contrato, 2 anos. Se for uma situação, presta atenção, vou repetir, se o contrato for serviço transitório ou a empresa for transitório, o máximo são 2 anos. Contrato de experiência são 90 dias. Então, essa é a diferenciação com relação ao prazo. Prorrogação, uma única prorrogação dentro desse prazo. Contrato sucessivo, não posso ter um contrato por prazo determinado sucessivo ao outro. Tem que ter um lapso de tempo de 6 meses. Só que, com exceção a 2 casos, quando se tratar de certo acontecimento ou quando se tratar de serviços especializados, daí não precisa aguardar os 6 meses. Caso, eventualmente, você queira, como regra geral, não tem aviso prévio no contrato por prazo determinado. Mas, se eventualmente você quiser colocar a cláusula securatória do direito recíproco de rescisão contratual que está lá no artigo 481, você poderá, eventualmente, conceder aviso prévio no contrato por prazo determinado. É cabível também uma indenização quando você tenta extinguir o contrato antes do prazo estipulado e o valor da indenização é equivalente à metade do valor que você tinha para receber até o final do contrato. Quem tem esta cláusula no contrato por prazo determinado, que é a cláusula securatória, veja que além de conceder o aviso prévio, não precisa pagar essa indenização. Tanto o empregado e o empregador precisam pagar a indenização, ambos têm que pagar a indenização. Só que o empregador paga o valor da indenização, o empregado tem que pagar da mesma forma, o mesmo valor, até o mesmo valor, mas tem que ficar demonstrado que houve prejuízo no decorrer aqui, teve prejuízo no decorrer aqui no momento da saída daquele empregado. Gente, só para finalizar, estabilidade. Não esqueçam que tanto a mulher grávida quanto o acidentado tem estabilidade no contrato por prazo determinado, conforme súmula 244, inciso 3 e 378. Bom, gente, com relação à duração do trabalho, gente. Duração do trabalho, principalmente horas em itinerário, gente. Lembre-se que, como regra... antes disso, tempo à disposição. Não esqueça que tempo à disposição, você não está trabalhando efetivamente, mas tua jornada está contando, porque você está à disposição do empregador, conforme o artigo 4º da CLT. Agora, lembre da súmula 429, se o trajeto da portaria até a entrada for superior a 10 minutos diários, conta-se todo esse período como tempo à disposição do empregador. Horas em itinerário, gente. Horas em itinerário, veja que o trajeto da sua casa e o retorno não é computado como regra geral, mas poderá ser contabilizado quando, gente? Poderá ser contado caso seja um local de difícil acesso ou não servido para o transporte público e que tem que ter o transporte do empregador. Não importa que ele cobre um pedaço, lá uma partezinha do transporte, tenha uma cota à parte paga pelo empregado. Não tem problema, conforme súmula 320. E a súmula 90 traz algumas situações bem interessantes para responder algumas perguntas. Gente, como horas em itinerário você conta como jornada, se por acaso ultrapassar a jornada diária, terá que ser pago como horas extras. Também a incompatibilidade de horários entre o ônibus e a saída ou entrada dos empregados na empresa também pode gerar as horas em itinerário. Por exemplo, você vai sair 2 horas da manhã e não tem mais ônibus. Tem direito às horas em itinerário, se o empregador te conceder o transporte. Se você usa o teu próprio transporte, não tem direito. Veja que a mera insuficiência de transporte, isso não gera horas em itinerário. Por quê? Isso é um problema do Estado. Não coloca lá a quantidade de ônibus. Então chega primeiro, o produtor está vindo trabalhar. Chega às 4 horas da manhã lá no ponto. Passa o primeiro ônibus, lotado. Passa o segundo ônibus, está lotado. O terceiro ônibus está lotado. Aí ele fala, como ele é meio audacioso, ele fala, agora eu vou surfando nesse ônibus. E aí ele sobe no ônibus, vai surfando. Veja, é um problema do Estado, não é do empregador. Nesse caso, então, a mera insuficiência não gera horas em itinerário. E detalhe, se um pedaço do trajeto tiver transporte e no outro não tiver, veja que você só vai computar o tempo daquele trajeto onde não tem transporte público. As microempresas ou empresários de pequeno porte podem ter um tratamento diferenciado com relação às horas itinerárias, ou seja, pode negociar um tempo médio para todos os trabalhadores, quando tem direito às horas em itinerário, bem como pode negociar a natureza jurídica da verba, tentando transformar essa verba em verba indenizatória, conforme o artigo 58, parágrafo 3º. E veja que ele pode flexibilizar também através de acordo de convenção, no caso,
no caso, nos outros casos, de outras empresas, veja que não pode suprimir esse direito, mas pode flexibilizar para colocar um tempo médio, tá, gente? Então, um tempo médio, isso é possível. Deixa eu só ver se faltou alguma coisinha. Não esqueço daquelas regrinhas da entrada e saída de 5 minutos, tá? Desde que não desrespeite os 10 minutos diários. Isso é importante. Leitura da súmula 366 e 449 é bem importante. Com relação à jornada normal, são 8 horas e 44 horas semanais. Intervalo, gente. Intervalo, nós temos o intervalo intrajornada e interjornada. Intrajornada, não esqueço que intrajornada é dentro do almoço, podendo ser de 2. Doutor, você consegue uma aguinha para mim? Por gentileza. Como não? Não, consegue uma aguinha para mim. Que nada, sou tão bonzinho aqui. Olha só, então, ele está pegando uma água porque, né, a garganta já está pedindo uma aguinha, gente. Olha só, intervalo intrajornada, aquele que é durante o expediente. Primeiro que o intervalo não é computado. Obrigado. Gente, levei um choque. Caramba. Nossa senhora, o produtor tá... Não, esse vai ter que... olha, você falou que não ia fazer sacanagem, tá dando risada aqui. Gente, levei um choque, encostei no homem. Levei um choque do produtor, que vocês não têm noção. Sérgio chegou a fazer barulho. Tá! Da onde que veio essa eletricidade, produtor? Meu Deus do céu, como você é elétrico, cara. Chegou quase a derrubar a água do copo. Verdade. Gente, e não foi armação, tá? É verdade, levei um choque... Sério, ele molhou aqui quase o estúdio, tô falando. Derrubou a água aqui. Levamos um choque. Caramba, cara, como você é elétrico. Bom, o cara tá todo serelepe ali. Olha só, gente, intervalo intrajornada, então o intervalo, para quem trabalha mais de 6 horas, de 1 a 2 horas, podendo, mediante acordo escrito ou negociação coletiva, o intervalo ultrapassar 2 horas. Se for de 4 a 6 horas, intervalo de 15 minutos, e para quem trabalha até 4 horas, veja que não tem intervalo. Agora, algumas regrinhas. O intervalo não é computado na jornada. Segundo, intervalos que não estejam previstos na lei, veja que tem que ser computado na jornada, conforme súmula 118. Se o empregador quiser dar um intervalo que não exista, tem que computar na jornada. Terceiro, se por acaso o empregador quiser diminuir o intervalo só mediante autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Mediante o Ministério do Trabalho e Emprego, desde que ele atenda 2 requisitos. Tem que ter refeitório, e tá doendo meu dedo, produtor, sério? Nossa, foi um choque muito forte. Tá doendo também? Nossa Senhora! Veja que só mediante acordo escrito e negociação coletiva, tá? Negociação coletiva pode... até perdi o rumo. Vejo que o intervalo, então, tem para ser diminuído, só preenchendo 2 requisitos. Retomando, para diminuir, menos de 1 hora, tá? Para reduzir o intervalo mínimo de 1 hora, só com autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, desde que preencha 2 requisitos. Refeitório, tá? E, além do refeitório, os empregados não estejam sujeitos a sobrejornada. Toda vez que você não cumprir o intervalo mínimo, que é de 1 hora, veja que, caso você não cumpra, deverá ser remunerado como hora extra, e não é o que falta para completar, e sim a hora inteira. E essa hora terá natureza salarial. Anota no caderno, dá um beijinho nessa súmula, súmula 437 do TST. Vai cair na sua prova, tá? Então, como regra geral, essa parte é bem importante para vocês, tá, gente? Intervalos. Intervalo interjornada, entre uma jornada e outra são 11 horas, mas não esqueça de somar isso ao descanso semanal remunerado. Descanso semanal remunerado são 24 horas, a cada 7 dias, cada 7 dias de trabalho, você tem que ter um descanso, e o descanso é de 24 horas. Então, quando você sai para o teu descanso semanal remunerado, além de respeitar as 24 horas, tem que ser respeitado o intervalo interjornada. Por isso que você tem que calcular 35 horas. E você não respeitando essas 35 horas, veja que você está desrespeitando, faltou 2 horas para completar, 3 horas. Veja que você está desrespeitando o intervalo interjornada. Se você completou 24 horas de descanso, o descanso está ok. O problema é o intervalo interjornada, e a OJ 355 menciona para a gente que, na verdade, deixa eu até ver aqui, o intervalo interjornada diz para a gente que, deixa eu só olhar aqui, OJ 355, deixa eu só ver se você está aqui, OJ 355, cadê você? Está aqui, OJ 355 menciona que deve ser remunerada como extraordinária. Gente,
Horas extras, que eu esqueci de falar. Não esqueça que as horas extras poderão ser no máximo de 2 horas, não pode ultrapassar 2 horas, mediante acordo escrito ou negociação coletiva, sendo que o empregador poderá exigir de você horas extras, independente de acordo, e também o que ultrapasse dessas 2 horas, quando se tratar de força maior ou quando o serviço decorrer de uma situação que possa gerar um grande prejuízo para o empregador, conforme o artigo 61. Nesse caso, tem uma regrinha que está no artigo 61 que eu quero lembrar com vocês aqui rapidamente, que é o seguinte: se acontecer algum fato de força maior, que ele tenha que cobrar horas extras de você, que não tem acordo, que ultrapassou o limite de 2 horas, ele tem que comunicar dentro de 10 dias ao Ministério do Trabalho e Emprego, para comunicar que aconteceu o fato. Segundo, veja que a força maior não existe limite de horas, o cara pode trabalhar 12, 13, 14 horas. Já no caso, né, que seriam aqueles casos em que o serviço é inadiável ou cuja inexecução possa gerar grandes prejuízos. Veja que o limite de horas são 12 horas, e nas duas situações devem ser remuneradas horas como horas extras, hora mais 50%. E caso o empregador perca muito tempo, muitos dias, sem poder realmente, como é que fala, sem poder ele força maior, inundou lá a empresa, está toda inundada, precisa tirar água, precisa botar nos eixos e retomar a produção. No momento que vai retomar a produção, veja que a empresa pode pedir autorização. Veja que no primeiro caso, se ele já exigiu, ele apenas comunica ao Ministério do Trabalho e Emprego que aconteceu o fato. No caso, para recuperar a produção, ele pede autorização para que o empregado possa trabalhar em sobrejornada, não pode passar de 2 horas ou 10 horas no máximo, sendo que o máximo de dias que ele poderá trabalhar em sobrejornada são 45 dias por ano, conforme a autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá bom? Bom, falamos de intervalo, fizemos tal. Jornada noturna, gente, não esqueçam. A jornada noturna é das 22 às 5, existe a hora fixa de 52 minutos e 30 segundos, tem um adicional de 20%, se for o rural é 25%, o horário noturno do urbano é das 20 às 5, no caso do rural, agricultura, das 21 às 5 e pecuária das 20 às 4. Lembra do bichinho, né? Pecuária, bichinho, 4 patas, vai trabalhar até as 4 horas da manhã, beleza. E o adicional de 25%. Não existe hora fixa por rural, e sim somente por urbano, que é 52 minutos e 30 segundos. Se o empregado trabalhar no horário misto, né, veja que daí, quando você entrar no horário noturno, segue as regras do horário noturno. Com relação à pessoa que trabalha o horário noturno inteiro, noturno, na hora que ele trabalhou a noite inteira, veja que nesse momento que ele trabalhou a noite inteira, eu entendo que na hora que passa das 5 horas da manhã, continua ainda recebendo o respectivo adicional. Beleza? Tranquilo, gente? Bom, férias, gente. Férias é um assunto que vai bem provável que caia na sua prova. Então, férias, nós temos o período aquisitivo e o período concessivo, tá? Existem algumas situações que você tem que lembrar que as faltas, né, do empregado não podem influenciar na quantidade de férias do empregado. Não pode. Então, no sentido de uma falta vai tirar um dia de férias. Não. Existe uma proporcionalidade que você tem que lembrar da tabela do 69. Não pense besteira. A tabela do 69 você diminui 6 dias das férias e sempre na parte das faltas você acrescenta 9. Então, a primeira linha começa com 30 e 5. 30 dias de férias, 5 faltas injustificadas. Se nós temos 5 faltas injustificadas, soma 9. 6 a 14, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De 6 a 14, diminui 6 das férias. 24 dias de férias. 6 novamente, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, de 16 a 23, terá, no caso, 18, diminui 6, né, das férias, terá 18. Ultrapassou de 32 faltas, perde as férias. Então tem essa proporcionalidade. Com relação a quem tem sob regime de tempo parcial, veja que as férias é diferente, gente. As férias, na verdade, tem uma proporcionalidade com a quantidade de horas que a pessoa trabalha. Até 5 horas, 8 dias, na parte de férias é em 2 em 2. 8, 10, 12, 14, 16, 18. No caso das horas 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, daí depois de 20 a 22, de 22 a 25. E se por algum motivo ele faltar mais de 7 dias, ou seja, 8 ou mais, ele terá diminuído pela metade as férias. 9, 8, 7, 6, 5 e 4.
Bom, dentro de férias, né, eu gostaria de falar um monte de coisa. Veja que é o empregador que escolhe a melhor época. O empregado terá direito, né, de receber as férias, terá direito a um período único de 30 dias corridos, mas poderá dividir em 2 períodos no máximo, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 10 dias. Os menores de 18, os maiores de 50 anos não podem dividir as férias. O empregador, como é ele que escolhe as férias, tem que avisar com antecedente de 30 dias, sendo que em alguns casos específicos as férias terão que ser diferentes. No caso, quando envolver família, eles terão direito de sair juntos durante as férias, e no caso do menor de 18 anos, que for estudante, que terá direito de usufruir das férias junto com as férias escolares. Fez o pagamento, fez a concessão das férias fora do período concessivo, deve ser pago em dobro as férias, incluído o terço constitucional, conforme determinação legal. As férias coletivas, veja que a empresa também pode conceder férias coletivas se a empresa quiser, não precisa ser para todos os setores, pode ser apenas um setor, e daí as férias coletivas podem ser também divididas em 2 períodos. A diferença das férias individuais é que as férias individuais, um dos períodos não pode ser inferior a 10 dias. Nas férias coletivas, os 2 períodos não podem ser inferior a 10 dias. Com relação à remuneração das férias, tem que ser pago com 2 dias de antecedência, né, de sair de férias, e no caso da prescrição, para a gente encerrar, a prescrição sempre vai ser contada a partir do término do período concessivo, gente. Remuneração, gente. Remuneração, um assunto muito importante para a sua prova, muito importante mesmo. Lembre-se que remuneração é salário mais gorjetas. As gorjetas, gente, nós vamos falar bem rapidinho. Não importa o formato da gorjeta. Pode ser uma gorjeta concedida direto pelo cliente, pode ser aquela cobrada na nota fiscal. Não existe distinção pela lei com relação às gorjetas. Lembre-se que a gorjeta é utilizada para base de cálculo de 13º salário, férias e FGTS. E não é base de cálculo conforme a súmula 354 de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e descanso semanal remunerado. Tem que saber isso para a prova, gente. Além disso, veja então, remuneração é igual a salário mais gorjetas. Dentro de salário, existe a possibilidade de você pagar o salário em dinheiro e salário utilidade. Para a prova de domingo, dá uma relembrada no salário utilidade. Principalmente o que gera salário utilidade. Gente, para ser salário utilidade, primeiro, tem que ser habitual, tem que ser algo que seja benéfico, não pode ter, tem que ser no sentido de ser uma contraprestação, ou seja, pelo trabalho e não para o trabalho. Tem que ter a natureza salarial afastada, não pode ter a natureza salarial afastada por lei, que é o que normalmente eles gostam de cobrar. Quais situações que não pode ser considerado salário utilidade, que a gente já vai falar. E, por último, tem que ser de forma gratuita. Gente, o que não pode ser salário utilidade? Está no artigo 458, parágrafo 2º. Dá uma olhadinha lá. Plano de saúde, plano odontológico, educação, matrícula, livros, vale cultura. Várias situações que não pode ser salário utilidade. Também não pode ser salário utilidade aquilo que for prejudicial para a saúde do trabalhador. Drogas, bebidas, cigarros, conforme súmula 367. Tem que ser no formato de conta-prestação, mas não pode ser para o trabalho. Se for ferramenta de trabalho, gente, não esqueça, não pode ser salário-utilidade. E alimentação e moradia, gente. A alimentação e moradia está lá no artigo 458, parágrafo 3º, que traz, né, que para a habitação é 25% destinado para o urbano, né, dentro do salário dele, do salário contratual, o limite legal, e a alimentação 20%. O rural é ao contrário, né? Lembre-se que o rural come mais. Então, 25% para alimentação e 20% para moradia. Não pode existir a moradia coletiva, né? Ou seja, é proibido por lei, não posso ter mais de uma família dentro da mesma casa. No caso do salário, a utilidade, dentro da alimentação, não esqueçam que se a empresa tiver incluída no PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, nesse caso, perde o caráter salarial, tá? Perde o caráter salarial. Mas não esqueçam, só perde o caráter salarial. Vamos imaginar que eu tenha hoje, concedo alimentação e tem caráter salarial. E eu entro no PAT, no Programa de Alimentação do Trabalhador. Só vai atingir os novos trabalhadores que assumirem dali para frente. Aqueles que estão até aquele instante, naquele momento, que estão, né, que eu posso dizer, aqueles que estão trabalhando, que tinham o caráter salarial, continuam com a natureza salarial da alimentação. Só os novos empregados que forem contratados é que terão um caráter indenizatório, conforme o OJ 413 da SDI 1 do TST. Bom,
Adicionais, não esqueço que é salário e condição, só vou receber naquela condição, se não, né, se eventualmente a pessoa, se por algum motivo essa pessoa deixar de estar naquela condição, perde porque não existe direito adquirido. E adicional é uma verba salarial. Comissionista, não esqueçam que os comissionistas têm uma regra diferente para pagar as horas extras, tanto o comissionista puro ou misto tem direito às horas extras, no misto paga-se somente o adicional, conforme suma 340, e no caso do comissionista misto, paga-se a hora mais horas extras, conforme o OJ 397 e o OJ 235. Muito importante a leitura, tá? A OJ 235 fala que quem trabalha com cana-de-açúcar, por mais que trabalhe como comissionista, né, da mesma forma com produção, veja que ele recebe hora mais 50%. Nos outros casos, o comissionista só recebe no puro, onde na parte das comissões, eu recebo só os 50%. Quando for misto, na parte fixa eu pago hora mais 50% e na parte variável somente, na parte variável só 50%, na parte fixa hora mais 50%. Gente, só para vocês se lembrarem, o que são parcelas salariais? O salário, abono, adicionais, gratificações, 13º, prêmios ou bônus desde que sejam habitual, comissões, que não tem, né, caráter salarial, a ajuda de custo, diárias para viagem que não exceda 50%. Detalhe, integra, não esqueçam disso. O que integra, o que integra o salário? O que são parcelas salariais? Abonos, gratificações ajustadas, salário utilidade, tô ficando louco. Adicionais, gratificações ajustadas, comissões, porcentagens e diárias de viagem. Diárias de viagem, gente, cuidado que, como regra geral, integra. Mas para integrar tem que passar de 50% do salário. E é o salário mensal. Se for até 50%, é verba indenizatória. Que mais que não é verba salarial? Participação de lucros, verba de representação, abono do PIS, stock options, salário família e assim por diante. Descontos salariais. Você pode descontar o salário, gente? O empregador é vedado descontar o salário do empregado, só que se ele quiser descontar, né, veja que ele, num caso de culpa ou dolo, nesse caso terá que ter autorização, vamos melhorar, no desconto é vedado o empregador tocar no salário, ele só vai poder tocar em 3 situações, quando decorrer de lei, tipo imposto de renda, contribuição previdenciária, quando decorrer de adiantamento de salário, então ele adiantou o salário para você, ele pode descontar de você, ou quando se tratar de uma situação de acordo de convenção coletiva. Quando decorrer de culpa ou dolo gerar um prejuízo para o empregador, o empregado poderá ter descontado no seu salário esse débito, desde que no caso de culpa seja com autorização dele, e no caso de dolo o empregador pode descontar independentemente de autorização. Isso dentro de descontos salariais. E suma 342 diz que o empregado pode tranquilamente ter descontado o seu salário quando ele for incluído em plano de saúde, plano odontológico e assim por diante, porque ele aderiu aos planos tranquilamente, a não ser que fique configurado a coerção, né, ou seja, que tenha sido coagido a ser incluído nesses planos de saúde odontológicos. Alteração contratual, gente. A alteração contratual, nós temos a seguinte regra. Para alterar o contrato de trabalho, só posso alterar com mútuo consentimento, de bilateral, e desde que haja, que não seja com prejuízo para o trabalhador. E ponto final. Esta é a regra geral. Única situação que tem que tomar cuidado é a reversão. Como regra geral, a CLT diz que a reversão não é um ato unilateral. Por quê? Porque não é um ato ilegal. Então ele entende, né, que a reversão não é um ato unilateral, podendo o empregador reverter a pessoas que exercem cargo de confiança ao cargo anterior. Nesse caso, a pessoa perde a gratificação de função, só não perderá a gratificação de função se tiver já mais de 10 anos naquele cargo de confiança. Bom, salário e substituição, não esqueçam que se caso, né, salário e substituição, a gratificação de função, se caso ele não tiver 10 anos naquela função, ele perde a gratificação de função. Gente, alteração do contrato agora por transferência. A transferência, gente, funciona da seguinte forma, é vedado o empregador encaminhar o empregado para outra localidade diversa daquela do contrato, tá? Ele não pode, em hipótese alguma. Só que é o seguinte, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, se por acaso
for de comum acordo, poderá ser transferido de forma definitiva o empregado para outra localidade. Aí não tem problema, tá? Mas tem as 3 exceções. Pessoas que exercem cargo de confiança ou têm a situação prevista no contrato de trabalho, de forma explícita ou implícita de coisa da sua atividade. Veja que daí pode ocorrer a alteração de forma unilateral, desde que haja real necessidade de serviço e ser encaminhado para outra localidade. Quando ocorre extinção da empresa ou no caso da transferência provisória. Na transferência provisória, não esqueçam que tem o direito ao adicional de 25%. Até pessoas que exercem cargo de confiança podem tranquilamente receber o adicional de 25%. Tá? Essas são as situações de transferência. A transferência exige necessariamente a mudança do local do seu domicílio. Se for mudado o local para mais, por exemplo, o cara vai trabalhar do centro e vai lá para um bairro. Isso não é transferência, é remoção. Gente, não esqueçam as hipóteses de interrupção e suspensão para a prova. Interrupção são situações que incluem o pagamento do salário e suspensão que não tem, ou seja, suspensão sem salário. Tem que memorizar, dá uma lidinha nesse final de semana, interrupção e suspensão. Eu sei que vale a pena fazer a leitura para você memorizar os prazos. Casamento, 3 dias, falecimento, 2 dias e assim por diante. Doação de sangue é 1 dia a cada 12 meses. Todas essas situações são importantes para a sua prova que está vindo domingo. Extinção contratual, gente. Estude especificamente 3 artigos, né, como está em cima do laço, 3 artigos, 482, 483, 484. São as situações que geram o quê? A dispensa por justa causa. Nesse caso, gente, você tem que lembrar o que significa cada uma das palavrinhas da rescisão por justa causa. Improbidade, lembre-se que improbidade é quando é aquela situação em que nós temos algo ilegal. Incontinência de conduta quando envolve a parte sexual. Mau procedimento é quando não se encaixar nem em improbidade, nem em incontinência de conduta. Vejo que é uma questão mais moral, né? Outra coisa, desídia tem a ver com desleixo, né? De forma preguiçosa. Embriaguez habitual no serviço. A violação de segredo na empresa. Ato de indisciplina e insubordinação. Indisciplina, veja que são as regras da empresa. Insubordinação é a regra do empregador. A agressão, o ato lesivo, né, contra o empregados ou empregador, são as situações do artigo 482. 483, gente, são situações mais simples, mas dá uma olhadinha, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha também. E o 484 fala da culpa recíproca, gente. A culpa recíproca é aquela situação quando ambos agiram com culpa. E aí, nesse caso, é devido ao pagamento das verbas rescisórias, tudo pela metade. 13º proporcional pela metade, férias proporcionais pela metade, aviso prévio pela metade, FGTS pela metade. Leia o artigo 484 e súmula 14 do TST. Bom, no finalzinho nós temos aqui as atividades insalubres e perigosas, que eu acho interessante vocês darem uma atenção, porque eu vejo que volta e meia o TRT do Paraná gosta de cobrar isso aqui, então fique atento com essa parte. Não esqueçam que algumas regras específicas de dentre essas regras nós temos, por exemplo, só considero o que é insalubre ou perigoso quando o Ministério do Trabalho e Emprego disser que é uma atividade perigosa. Cuidado que pode ser feita a perícia por um engenheiro ou por um médico, tanto faz. Os dois geram direito adicional, no caso periculosidade de 30%, insalubridade pode ser 10, 20 ou 30, 10, 20 ou 40%. 30% da periculosidade é sobre o salário base e o adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo. Não esqueça que o eletricitário não é sobre o salário base, mas sim sobre todo o complexo salarial das verbas trabalhistas, né, que ele recebe. Do salário e periculosidade, gente, eu acho que vocês têm que dar uma atenção maior, principalmente no artigo 193, pois foi incluído uma atividade a mais. O artigo 193 foi incluído e o artigo 193 trouxe para a gente que além de inflamáveis, explosivos ou em atividades de vigilância que possam, né, correr risco, também tem a questão da pessoa que trabalha em motocicletas. Também são consideradas atividades perigosas. Caminhando já para o final, gente, cuidado com a proteção do trabalho da mulher, principalmente no contrato da proteção do trabalho, proteção da maternidade. Lembre-se que a licença gestante são 120 dias, que para de tossir, tá louco, produtor? Tá louco? Fica me incomodando aqui na aula, me tira toda, já me deu choque essa aula. Agora ficar tossindo na minha aula, não dá, né? O produtor tá desse jeito, Sério, gente, demorou um tempo para parar a dor no dedo aqui, o choque foi forte, tá? O homem é elétrico. Olha só,
Nesse caso, vejam que a mulher tem 120 dias para licença gestante, tá? 120 dias. A questão da estabilidade da confirmação até 5 meses após o parto. Ela pode ser 28 dias antes do nascimento, né, da data prevista para o nascimento. Poderá ser ampliado 2 semanas antes ou depois, em decorrência de pedido de médico, da sua licença, ele pode ser ampliado. Ela tem direito a sair no mínimo a 6 vezes para consultas médicas. Se a mulher adotar a criança, independente da idade, serão 120 dias. Ela tem direito à estabilidade, tanto no contrato por prazo determinado, bem como também no aviso prévio indenizado ou aviso prévio cumprido, tá? Os estabelecimentos que eventualmente tiver mais de 30 mulheres com 16 anos, tem que ter um local para deixar seus filhos, para cuidar até os 6 meses de idade. E aí, no caso, ela tem direito a 2 intervalos para amamentação no prazo de meia hora até que a criança complete 6 meses. O menor, gente, eu só quero destacar algumas coisinhas. Menor, que é o de 16 a 18 anos, não pode fazer horas extras. Se trabalhar em 2 empregos, soma a jornada. Não podendo fazer horas extras, então soma a jornada. Tem que tomar cuidado para não passar da jornada, do período máximo. Terceiro, não pode fazer horas extras, mas pode entrar no regime de compensação e só poderá fazer horas extras no caso de força maior e a sua mão de obra for imprescindível para o trabalho, tá? Aprendiz de 14 a 24 anos, tem que ser um contrato escrito, tem que ter anotação de carteira. Essa idade, este prazo do contrato não se aplica aos portadores de deficiência, tá? Tem direito a FGTS, 2%. Empregado, o aprendiz não tem direito, não pode fazer horas extras e também não pode estar no regime de compensação, e a sua jornada é de 6 horas, mas se ele terminou o ensino fundamental, ele poderá trabalhar até 8 horas, né? Ter o programa de aprendizagem de 8 horas, desde que seja dividido ali a parte teórica e a parte prática. Tem que ser respeitada uma porcentagem de 5% a 15%, e óbvio que tem algumas situações que poderão extinguir o contrato, porque ele não se adaptou, ou porque ele perdeu o ano em decorrência de faltas, ou ele eventualmente cometeu alguma falta grave. São situações que podem terminar com o contrato de aprendizagem. A outra coisa, a prescrição não corre para menor. E para nós finalizarmos a aula, não esqueçam da prescrição, que é bienal e quinquenal, 2 anos e 5 anos, tá? A anotação de carteira de trabalho é imprescritível, conforme artigo 11, parágrafo 1º. Eu posso pedir lá o vínculo de emprego com uma empresa lá da década de 70, não tem problema, e menor a prescrição não corre, tá? Não esqueça disso. E uma coisa que pode cair na sua prova, olha que preciosa essa mensagem que eu vou dar agora. O FGTS teve a sua prescrição modificada. Hoje aplica-se a mesma prescrição das verbas trabalhistas. 2 anos para entrar com a ação e retroage 5 anos. Não é mais trintenária. Não esqueçam disso. E para nós finalizarmos, gente, o acordo coletivo e convenção. Convenção é quando envolve uma empresa, o sindicato dos empregados e o sindicato patronal. Acordo é quando envolve o sindicato dos empregados, uma ou mais empresas. Não esqueçam que sempre a convenção prevalece sobre o acordo, tá? Existe uma hierarquia entre convenção e acordo. No caso aqui, gente, veja que o acordo e a convenção são documentos formais, não pode haver rasuras e tem que preencher alguns requisitos que estão no artigo 613. Tem que ter a designação dos sindicatos, tem que prever ali quais são os direitos e deveres dos empregados e empregadores, tem que dar uma lida no artigo 613. Para a prova, não esqueçam também dos prazos. No momento que houve a assinatura do acordo da convenção, veja que eles têm que depositar no Ministério do Trabalho e Emprego no prazo de 8 dias. Tá? 8 dias para depositar no MTE. No momento que eles depositaram, vai entrar em validade, você vai ter validade o documento a partir de 3 dias após o depósito. E no momento que teve o depósito, no dia que depositou, são 5 dias. São 5 dias que tem que dar publicidade para os empregados e dar publicidade de uma forma geral do acordo da convenção. Estou repetindo. Teve assinatura, 8 dias para levar no Ministério do Trabalho e Emprego. No caso que protocolou, só vai entrar em vigência 3 dias após o protocolo. E no momento que você protocolou, 5 dias que tem que fazer a divulgação. E para finalizar, súmula 277. Tudo que foi... para finalizar, duas últimas informações. Tudo que foi concedido mediante acordo e convenção, para retirar esse direito, só mediante uma nova convenção ou novo acordo, gente.
Uma vez que foi concedido através do acordo de convenção, não termina depois de 2 anos, que é o acordo de convenção, prazo máximo são 2 anos. Você tem que, na verdade, fazer isso, gente, dentro desse prazo, ou seja, a pessoa recebe o direito, né, através de acordo de convenção, e não é válido somente por os 2 anos. Vai permanecer no contrato, tem que ter um novo acordo para retirar esse direito, conforme a súmula 277. E para relembrar que nós podemos ter aqui a revisão do acordo da convenção, ou seja, as pessoas querem revisar alguma cláusula, tem que passar por aprovação da Assembleia. Não esqueça que a Assembleia, para aprovar, 2/3 na primeira convocação e 1/3 na segunda convocação. E se tiver mais de 5.000 empregados, daí tem que ser 1/8 na segunda convocação. Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu só pegar 612, só para relembrar certinho aqui o número, para não falar besteira para vocês aqui, que o cansaço já está gigante. Olha só, 612. Quórum de comparecimento e votação será de 1/8 dos associados em segunda convocação nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 associados. Então, na segunda convocação, 1/8 quando tiver mais de 5.000. Então, revisão, você pode revisar alguma cláusula. A denúncia, quando você quer, na verdade, deixar de cumprir, né, provisoriamente, com um pouco com o acordo de convenção coletiva, tem que tudo passar por assembleia. Da mesma forma, 2/3 em primeira convocação, 1/3 em segunda convocação. E no caso, a revogação, quando você não quer mais aplicar aquele acordo, aquela convenção. E para finalizar, a extensão, gente, pode ser estendido para outras, instrumento coletivo poderia ser aproveitado, essas cláusulas, né, para outra base, caso seja de interesse, tá, da classe, daquela parte representada. Gente, fizemos aqui, dentro do possível, quase, né, dentro de 1 hora, claro, um bate-papo do que eventualmente pode aparecer. Na verdade, uma forma da gente bater papo e você ter esses lapsos de lembrança da matéria. Então, nesse momento, até por sinal, diretor, vem aqui, produtor, venha dar tchau para eles, dá um tchauzinho para eles, venha dar uma mãozinha aqui para eles, dá uma mãozinha, tchauzinho para eles, olha lá, tchauzinho. Tchauzinho para vocês, pessoal. Sinceramente, do coração, desejo para vocês uma ótima prova. Vai tranquilo, vai com serenidade, vai com aquela tranquilidade que já começa já vai um pontapé já positivo, que é aquela tranquilidade. Depois você vai tirar de letra. Tente fazer a parte que você mais gosta. Se você está sentindo uma dificuldade, para e vai para outra matéria, para você não ter o teu psicológico abalado. E nesse caso, tente levantar no metade da prova para ir no banheiro, lavar o rosto, fazer oxigenar o seu sangue para você voltar e arrebentar no restante da prova. Pessoal, um grande abraço e tudo de bom para vocês. Até mais.